o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América, com a apresentação do pastor Rodrigo Varela. Muito bom dia, hein? Está no ar o seu, o meu, o nosso programa Bom Dia América. É com imenso prazer que estamos aqui ligadinhos com todos vocês, de norte a sul, de centro-oeste, desse nosso imenso país da América, os Estados Unidos, né? Nós estamos aqui há anos pregando, falando e anunciando a palavra do nosso Deus. Esse país, pastor Alexandre, que nos acolheu com tanto amor e carinho. Bom dia! Muito bom dia, pastor Rodrigo, bom dia a todos. É verdade, um país que nos abraçou e abraçou a nossa causa e assim seguimos adiante, pastor Rodrigo. Seja na Flórida, seja em Boston, Massachusetts, seja em Connecticut, Filadélfia, Nova York, Texas, seja em Maryland, seja lá onde o senhor gosta, né? Washington DC, do lado ali do nosso querido amado presidente, seja em qualquer parte desse país, nós estamos ligados e também no mundo, através do Mídia Brasil EUA. E hoje, quarta-feira, noite das noites. Daqui a pouco vamos falar sobre ela. Mas agora eu quero dedicar uma canção a todos os nossos membros queridos, jovens, evangelistas, obreiros, simpatizantes, aqueles que dizem assim com muito orgulho: eu sou a Universal. Bom dia, América! Perseguições e até nas prisões, ameaças, chantagens, incompreensões, ainda que seja fechar uma igreja ou prender um de nós para calar nossa voz, nas ruas e praças, asfalto ou favela, se não tiver luz, a gente acende uma vela, na luta, na dor, não importa onde for, nós vamos pregar, ninguém vai nos calar. Na fé e fiel até o final. Perseguições e até nas prisões, ameaças, chantagens, incompreensões, ainda que seja fechar uma igreja ou prender um de nós para calar nossa voz, nas ruas e praças, asfalto ou favela, se não tiver luz a gente acende uma vela, na luta, na dor, não importa onde for, nós vamos pregar, ninguém vai nos calar. Fé e fiel até o final. Nós somos universal, povo unido, ungido no mesmo ideal. Nós somos universal, provados na fé e fiel até o final.
até o final. Meu nome é Cauê Guizardi, tenho 28 anos. Eu cresci num lar desestruturado. Ali eu já cresci vendo as traições do meu pai, o vício da bebida na vida dele. Eu acreditava que era algo normal. Tanto que eu lembro de uma ocasião que ele deixou a cerveja assim de lado e ali eu fui e tomei. E era criança, acredito que tenha 7, 8 anos. Só que eles não brigaram comigo, aquilo acabou sendo algo como engraçado. Aí me tiraram como esperto por ter aquela atitude. Então eu já cresci dessa forma, já cresci vendo os vícios de uma maneira legal. Até que com os meus 14 anos, eu de um jovem que era bom até na escola, que não dava trabalho na escola, eu vi esse espírito hereditário começar a agir na minha vida. E ali eu iniciei no cigarro, comprava cigarros soltos na porta da escola, aí iniciei na bebida também, e logo em seguida veio a maconha. Aí ali, com o passar do tempo, eu me aprofundei em outros derivados da maconha, que é o skunk e o haxixe. Cheguei a usar o lança-perfume, o LSD, que é conhecido como o doce, e o êxtase, que é conhecido como a bala. E ali eu fui me aprofundando cada vez mais nos vícios. Minha mãe, ela chegou a achar o cigarro de maconha, chegou a achar a seda. E ali era a destruição, né? Porque ela chorava, pedia para parar, eu sentia aquele remorso, falava, eu vou parar com isso. E ali vinha meu pai, ele chegava quase ao ponto de me agredir também. Fora o vício, minha saúde, eu tinha enxaquecas fortíssimas que remédio nenhum passava, eu poderia ir no hospital, tomar soro, não resolvia. Minha vida financeira não ia, de jeito nenhum. Eu entrava no emprego, ficava no máximo 3 meses, chegava ao ponto de registrar, aí ficava 3 meses e era mandado embora. Já não queria mais aquilo para minha vida, eu já não aceitava mais aquilo para minha vida, porém era algo mais forte do que eu, ao ponto que no meu relacionamento, na época minha esposa, a gente namorava, por ela ver essa situação de eu querer largar aquilo, por já conhecer o trabalho da igreja, ela me fez o convite. No primeiro dia que eu cheguei na igreja, eu já passei a conhecer o mundo espiritual. Ali, os meus olhos espirituais se abriram. E ali eu entendi que não seria na força do braço, então eu precisaria estar firme com Deus. E ali eu fui passando a me aprofundar mais na fé, passando a conhecer mais das coisas de Deus. Então, ali o próprio Espírito Santo já começou a agir, de colocar essa sede de querer conhecer as coisas espirituais, o mundo espiritual. Eu tive o meu encontro com Deus quando eu entendi o que o Senhor Jesus fez por mim, que ele deu a vida dele por mim, ele deu até a última gota de sangue dele por mim. Então eu olhei para a vida que eu vivia e ali eu despertei, porque eu não aceitava viver uma vida que desagradava a ele. Ali foi o meu encontro com Deus, ali eu dei um basta nas drogas, nas amizades, em todas as más companhias, os lugares indevidos. Então me batizei nas águas e ali eu passei a buscar o Espírito Santo, porque eu entendi da importância de ter o Espírito Santo. Eu entendi o quão é precioso que a gente tenha Ele para poder permanecer na fé, para ter a garantia da nossa salvação. Eu passei a procurar entender mais sobre o Espírito Santo em testemunhos, em vídeos, em tudo que eu via falando sobre o Espírito Santo, eu mergulhava. Então eu tinha uma revolta tão grande dentro de mim de não ter o Espírito Santo, que eu lembro que quando tinha o momento da busca
e naquele dia eu não recebi o Espírito Santo, eu ia para casa revoltado. Não aceitar ver na palavra de Deus que Ele disse que enviou o Consolador, e eu não ter o Consolador dentro de mim, na minha vida. Eu não ter o Espírito Santo, aquela revolta, ela ardia dentro de mim já. Então, num domingo pela manhã, o pastor iniciou a reunião, iniciou a busca, e o pastor pediu para algo que era incomum ele fazer. Ele, no meio da busca, já para se encerrar, ele pediu para a gente ir no altar. E ali, quando eu fui no altar, eu já fui decidido, mas decidido a não dar uma outra opção para Deus. Ou eu saio com o Espírito Santo, ou eu saio com o Espírito Santo. Não tem outra alternativa. Então, naquele domingo, pela manhã, na primeira reunião, nas primícias, eu recebi o Espírito Santo. O próprio Deus confirmou que Ele era comigo. Ele falou para mim de forma clara que esse caminho ele não tem volta. A fé, Ele me ensinou naquele dia que ela não tem volta. Então, quando Ele entrou dentro de mim, tudo mudou. Eu passei a ver o mundo de forma diferente. Eu recebi a paz, a alegria. É algo que nenhuma droga, nada que esse mundo pôde oferecer conseguiu me dar aquilo. Foi Deus quem criou a alegria, então somente Ele pode dar alegria. O Espírito Santo é algo que Ele é tão precioso que você outrora poderia ser a pessoa mais egoísta do mundo, a pessoa mais mesquinha, mas quando você passa a ter o Espírito Santo, Ele é algo tão precioso que você não consegue ter Ele só para você. Por isso que quando a gente vê alguém sofrendo, seja na área de vida que for, a gente se revolta, a gente sente a dor daquela pessoa, porque a gente tem a solução do problema dela. O Criador do mundo é com a gente, então a gente passa a ter a força de um exército, mesmo a gente sendo uma pessoa só. Hoje, graças a Deus, Deus me deu o privilégio de poder servir a Ele. Ele restaurou a minha casa, restaurou a minha família. Ali Ele restaurou meu casamento, me tornou um homem de Deus, um homem íntegro, de caráter, que honra a Tua palavra, honra a sua esposa, homem de uma mulher só. Ele restaurou a minha vida financeira, aquilo que eu vivia outrora de uma vida amarrada, que não ia, hoje é algo que naturalmente ela vai. Na minha saúde, eu nunca mais tive as dores de cabeça constante, não preciso mais de medicamento nenhum. E hoje é uma vida transformada. Graças a Deus, não tem nenhum aspecto da minha vida que eu não vejo a abundância de Deus, principalmente espiritualmente. Que ali, quando eu recebi o Espírito Santo, eu passei a ter essa vida abundante que Ele promete. O Espírito Santo, ele é algo que coopera para a nossa eternidade. O reino de Deus, ele iniciou aqui na terra quando eu recebi o Espírito Santo. Então, ele é algo que coopera para a minha entrada no reino dos céus. Ele é algo que é eterno, vai ser para a nossa eternidade. As demais coisas são temporárias, são terrenas. Então, o Espírito Santo é tudo na vida da pessoa. Se eu subo ao Sinai tem fogo, se eu subo ao Moriá tem sacrifício, se eu subo ao Carmelo tem resposta ali, se eu subo ao Gerizim tem bênçãos pra mim. Os frutos dessa terra herdei, atravessei desertos e alcancei. Me destes uma terra onde mana leite e mel. Nós somos o teu novo Israel. Vou subir
Atravessei desertos e alcancei. Me destes uma terra onde mana leite e mel. Nós somos o teu novo Israel. Vou subir, conquistar, tomar posse de herança, provar das grandezas de Deus. Vou cercar o arraial por decreto real. É meu, sou herdeiro de Deus. Onde eu puser os pés, o meu Senhor já me deu. Não temo inimigo, nem gigante, nenhum filisteu. Vou subir, conquistar, tomar posse de herança, provar as grandezas de Deus. Vou cercar o arraial por decreto real. É meu, sou herdeiro de Nunca estivemos tão atarefados como nos tempos atuais. Os dias parecem rápidos demais. São tantas coisas que resolvemos que, quando percebemos, o tempo já passou. E em toda essa agitação, quem tem dedicado tempo para o que é mais importante? Há 1 ano, as noites de quarta-feira tornaram-se exclusivas para o investimento e cuidados com a alma. Sim, a alma, pois ela é tudo o que irá restar quando a vida neste mundo passar. A noite da alma é o momento propício para se dedicar à salvação, e só você pode decidir o destino da sua. Encontre a paz nesta vida e também no porvir, cuidando devidamente de sua alma. Participe da Noite das Noites, o início da nova etapa da Noite da Alma. Nesta quarta-feira, às 8 horas da noite. Na 5400 International Drive, Orlando, Flórida. E quando Deus, ano passado, levantou a Noite da Alma, o intuito era cuidar da alma daqueles que já estão na presença dele, mas também resgatar aqueles que estão perdidos. Porque eu sempre falo da história, pastor Alexandre, do filho pródigo, e nós falamos isso domingo passado, que quando uma pessoa ela se afasta de Deus, ela passa a ter a imagem do mal. O afastar de Deus representa estar longe da fé. Afastar de Deus representa você escolher aquilo que não é bom, aquilo que é mal. E aquilo que é mal reflete na sua vida num todo, começando na parte de dentro. Eu fico imaginando o filho pródigo ali como um homeless no meio dos porcos, desculpa falar assim, comendo lavagem, sujo, imundo. E ele disse, poxa, essa não é a imagem do meu pai. Ele tinha um irmão, né? O irmão dele deveria estar lá limpo, bem cuidado, porque o irmão estava na presença do pai. E quantos, pastor Rodrigo, passaram a transmitir a imagem do mal justamente porque se afastaram de Deus? Passaram a transmitir a imagem de uma pessoa triste, vazia, infeliz, a imagem de uma pessoa sem paz, justamente porque se distanciou do altar. Mas a quarta-feira é a oportunidade que essa pessoa tem para uma vez mais se aproximar dele e nunca mais sair da presença de Deus. Quando você se aproxima de Deus, acontece com você o que aconteceu com Moisés no Monte Sinai. O rosto dele
passou a resplandecer a presença de Deus. Quando você se aproxima de Deus, a sua vida muda, repito, muda de dentro para fora. Hoje, as pessoas vivem numa busca incessante pela paz. A paz está mais perto do que você possa imaginar. Hoje, as pessoas querem alegria e buscam alegria em determinadas coisas que não vão lhe acrescentar em nada. Não é a alegria do momento, mas é a alegria que vem da fé, é a alegria que vem de Deus, tá bom? É o caso desse rapaz que você vai ouvir agora a história dele. Ele chega a dizer que quando ele perdeu tudo, ele encontrou. Sabe o que ele encontrou? Ele encontrou a fé, a verdadeira fé que lhe aproximou de Deus. Ouça só. Meu nome é Bruno Caetano da Silva, tenho 32 anos e eu cheguei na Universal pela minha mãe. Eu cresci na igreja, né? Então nasci, já cresci na igreja e assim eu fui desenvolvendo na fé, conhecendo, né, a palavra de Deus, a obra e tudo mais. Ao longo da minha infância, participei dentro da igreja, dos grupos da igreja, então da escolinha, né, hoje EBI, grupo de adolescentes, tudo mais, cheguei até o grupo jovem. Então eu acreditava que tinha um encontro com Deus, né, que eu tinha conhecido a Deus. E dentro dessas experiências eu não tive o batismo com o Espírito Santo. Eu acreditava que eu era de Deus, que eu estava bem na fé e que minha vida ia deslanchar. E assim eu segui minha vida. Aí já na parte adulta, né, da minha vida, pós-faculdade, naquele período ainda me mantive na fé, ali estava tudo certinho, bonitinho. O mundo brilhava, mas não brilhava tanto. E aí eu consegui um trabalho. Depois da faculdade consegui um trabalho, e esse trabalho eu comecei a me desenvolver e fui conquistando cargos de responsabilidade até que nesse meio, né, conhecendo ali diretoria, gerência e etc., eu me perdi. Eu me afastei de Jesus. Eu estava dentro da igreja, mas eu me afastei de Jesus. Comecei a ir para festas, baladas. Comecei a beber para estar dentro daquele grupinho, né? Eu comecei a trabalhar mais. Em um mês de trabalho, eu sendo terceirizado, ainda não era contratado interno, eu já levava o computador para casa, já estava pegando o celular da empresa e levando mais trabalho. Então, se era para eu trabalhar 8 horas, eu já estava trabalhando 12 naquela empresa. E assim foi por todos esses anos nessa empresa. Cada vez eu trabalhava mais. E aí a vida espiritual foi pro buraco. Porque quanto mais eu me dedicava nessa empresa, menos eu estava presente na fé, em dedicação à palavra de Deus, até na igreja. Às vezes, por causa de trabalho, eu viajava. Então eu fui para outros estados por causa desse trabalho. E aí, automaticamente, lá acabava não indo, né? Não buscava a igreja, estava pela empresa, então só trabalhava. E o que acontecia? Festas de novo. E com isso, minha vida espiritual foi se apagando, né? Você faz tudo no automático. Você faz tudo no automático. Então, você trabalha correndo, faz tudo correndo, e vai na igreja e você fala, estou fazendo errado. Poxa, Deus, me perdoa, eu quero mudar. Aí você fala que não consegue, você dá aquela desculpa. Você fala que não consegue. Porque quando é chamado na frente, você pensa, poxa, mas eu sou antigo de igreja, eu sou velho, o que vão pensar de mim? Por que eu vou ir lá na frente? Não me arrependia, né? Então, poxa, não vou lá. Eu tô bem aqui, né? Nada... Eu sei que eu posso falar com Deus daqui do meu lugar e Ele vai me ouvir, só que eu não tomava a decisão de mudar. Então, eu sabia que ainda estava errado. Eu sabia que eu estava errado. Eu tinha essa certeza. E o que mais apertava era conhecer a palavra da verdade. Ou seja, se eu morresse no meio dessas festas, se eu tivesse algum problema com álcool, se eu apagasse e não voltasse, eu estaria no inferno. Nos dias de Santa Ceia, eu ficava em conflito. Porque a Santa Ceia, né, participar do corpo e do sangue é muito importante, mas é para quem está arrependido, para quem quer mudar. E participar e não mudar é adquirir maldição para a vida. Eu acabava participando. Eu participava. A minha mãe, ela sabia que eu estava passando por tudo isso, porque ela viu essas transformações, viu eu crescendo no trabalho, viu evoluindo, entre aspas, na vida, né? Mas ela viu também a minha queda. Ela viu, né, esse lado ruim meu, até porque eu dei alguns vexames que eu fiquei com muita vergonha. Porque eu dei vexames em sentido a participar de 3, 4 festas seguidas, beber tanto em cada uma delas, de apagar. E meus pais foram me buscar. E minha mãe nunca deixou de lutar pela família. Ela não falava, não precisava falar. Você via que ela estava cuidando, que ela estava preocupada. Ninguém sabia. Até dormindo ela ia lá com a mão, fazia oração, ungia. Então, minha mãe sempre teve muita fé. E minha mãe continuou lutando por mim, nunca desistiu.
por mim, pelos meus irmãos, e nunca desistiu. E após essas vergonhas, né, eu comecei a tomar consciência de verdade do tipo, chega, né? O que eu tô fazendo com a minha vida? Eu estava indo pro inferno, resumindo, eu estava indo pro inferno. E eu não queria isso pra minha vida. Então eu acordei. Foi quando eu acordei. Né? Caíram as escamas dos meus olhos. Que eu já sabia, porque eu tinha um conhecimento da palavra. Mas aí eu decidi. Eu falei, isso chega. Isso acaba. E aí eu decidi voltar. Com toda a força, com tudo que eu tinha e do jeito que eu estava. Voltar a buscar Deus. Fiz um voto que eu lembro que era de ir todo dia para a igreja. Todos os dias. Todas as correntes. E começar a buscar Deus. E foi até engraçado, porque depois que eu decidi voltar, que foi ali mais ou menos do ano de 2017 para 18, em 18 eu perdi esse emprego. Quando eu recebi a notícia, eu ri, porque eu sabia que aquilo ali não era mais importante para mim. Eu tinha algo que eu estava buscando que era muito mais importante. Foi muito bom para mim, porque logo após essa demissão, né, eu pude me dedicar num jejum de Daniel que foi muito bom para mim. Foi muito engraçado, porque acabou esse trabalho, eu me dediquei mais ainda na vida espiritual. Eu peguei mais firme, eu me dediquei naquele jejum de Daniel, e eu lembro até hoje, 9/6/2019. O bispo Macedo entrou no cenáculo do Espírito Santo em Israel. Foi quando eu recebi o meu batismo com o Espírito Santo. Daquele dia ali em diante, eu sabia que Deus era comigo de verdade. Eu sabia que não importasse o que eu enfrentasse, eu ia vencer. Que podia vir lutas, podia vir perseguições, eu sabia que ia vir. Foi mudança de vida mesmo, foi mudança de caráter, de pensamentos, de saber que agora não importa, eu posso passar pelo maior deserto que for. Eu me lembrava de Jó. Jó perdeu tudo, perdeu família, perdeu dinheiro, perdeu bens, casas, perdeu tudo. E aí que ele conheceu a Deus. Então uma coisa é você ouvir falar de Deus fora, é Deus de repente estar do seu lado cuidando de você. Agora é totalmente diferente quando Deus está dentro de você. Aí é diferente a sua vida. E agora, batizado com o Espírito Santo, minha vida se transformou. Passei por muitas lutas, a gente sempre passa, mas a gente vence. Essa é a diferença com Deus. Então hoje, sou um orgulho para minha mãe tem orgulho de mim. Hoje eu posso dizer que eu sou um fruto do altar, porque minha mãe nunca desistiu de mim. Então ela me colocou no altar, ela fez votos por mim no altar. E hoje o altar responde para ela, né? A minha vida é exatamente aquilo que minha mãe lutou, né? Então hoje eu sou um servo de Deus, hoje eu sirvo a Deus. A cada dia que passa eu estou crescendo na fé, ajudando outras pessoas, né? Como Davi fala que foi bom ter passado, né, por aflições. A gente só fala que é bom depois que passou, né? Na hora não é legal. Mas hoje eu sou fruto desse altar. Eu passei por essas aflições, mas minha mãe nunca desistiu de mim. Então ela lutou e hoje eu posso dizer que eu sou fruto do altar. O segredo da minha mudança é o que Deus deixou de maior poder pra gente. A decisão. Quando você se decide, nada te para. Quando você fala, eu vou fazer isso, ninguém te segura. Ou nunca mais isso vai acontecer na minha vida, nunca mais isso vai acontecer. Quando você decide, eu decidi voltar pra Deus e me entregar de fato e de verdade, tudo que eu era, todo o orgulho, tudo aquilo que eu conquistei não era nada. Então eu falei, Deus, eu não sou nada, faz o que o Senhor quiser de mim. Quando eu decidi, aí tudo mudou. Aqui eu vim pra te buscar, entregar a minha vida como oferta em teu altar. Os céus proclamam tua glória e o firmamento as obras de
tuas mãos. A quem eu posso comparar em todo o universo? Alguém igual não há. O autor de toda a criação, consumador da fé, escudo e salvação. Deus soberano, magnífico, glorioso, em minha alma sinto um gozo quando estou a te adorar. Só em teus braços eu me sinto bem seguro e ouvir a tua voz faz minha alma sossegar. Aqui eu vim pra te buscar, entregar a minha vida como oferta em teu altar. Os céus proclamam tua glória e o firmamento as obras de tuas mãos. A quem eu posso comparar em todo o universo? Alguém igual não há. O autor de toda a criação, consumador da fé, escudo e salvação. Deus soberano, magnífico, glorioso, em minha alma sinto um gozo quando estou a te adorar. Só em teus braços eu me sinto bem seguro e ouvir a tua voz faz minha alma sossegar. Se eu gritar aqui, eu vou falar. Glorioso em minha alma, sinto um gozo quando estou a te adorar. Só em teus braços eu me sinto bem seguro e ouvir a tua voz faz minha alma sossegar. Estivemos tão atarefados como nos tempos atuais. Os dias parecem rápidos demais. São tantas coisas que resolvemos que, quando percebemos, o tempo já passou. E em toda essa agitação, quem tem dedicado tempo para o que é mais importante? Há 1 ano, as noites de quarta-feira tornaram-se exclusivas para o investimento e cuidados com a alma. Sim, a alma, pois ela é tudo o que irá restar quando a vida neste mundo passar. A noite da alma é
É o momento propício para se dedicar à salvação, e só você pode decidir o destino da sua. Encontre a paz nesta vida e também no porvir, cuidando devidamente de sua alma. Participe da Noite das Noites, o início da nova etapa da Noite da Alma. Nesta quarta-feira, às 8 horas da noite, na 5400 International Drive, Orlando, Flórida. Portanto, hoje você tem a oportunidade de participar de uma noite como Marta. Ela teve a oportunidade, né, pastor Alexandre? Mas ela escolheu outras coisas, ou seja, a ocupação. Hoje nós vivemos, como a chamada falou aí agora, num mundo ocupado, onde ocupa a pessoa literalmente em tudo. Mas se a pessoa não disser para ela mesma, calma aí, deixa eu parar aqui e fazer tempo para Deus, ela nunca vai encontrar tempo para Ele, né? É verdade, pastor Rodrigo. Nós vivemos num mundo de distrações. Eu creio que até uma estratégia que o mal usa para poder fazer com que muitas pessoas venham estar investindo tempo em coisas que não trazem benefícios nenhum para a sua alma e venham se esquecer, né, do principal, de buscar a presença de Deus. Então faça como Maria, que escolheu a boa parte, a melhor parte. A melhor parte é estar na casa de Deus. E estamos na grande expectativa também para esse domingo dos grandes milagres. Durante 21 dias, nós consagramos as águas que serão dadas nesse domingo agora. Minha amiga, o tempo de milagre não acabou. E até você que conhece uma pessoa doente, enferma, você que diz assim, pastor, eu tenho um amigo, um conhecido, um vizinho que tem problemas de saúde, você pode falar para ele a respeito desse grande domingo, o domingo onde as pessoas estarão recebendo essa água para que aconteça os maiores milagres. Eu me chamo Joyce e antes do tratamento espiritual eu contraí a tuberculose, né? Fui diagnosticada com essa doença. E antes disso, eu sempre tive uma saúde perfeita, nunca tive problema nenhum, né? Sendo que quando eu comecei a sentir os primeiros sintomas, eu procurei um médico e tive esse diagnóstico. Na hora, eu não esperava, né, receber esse diagnóstico e ali eu comecei o tratamento. Foram 6 meses de tratamento, conforme os médicos me orientaram. E ali começou a minha luta, porque eu sentia dores muito fortes, né, no pulmão. Sentia como se estivesse mesmo enfiando uma faca nas minhas costas. Falta de ar, né, quando eu tossia, quando eu fizesse qualquer esforço físico, eu lembro que saía sangue pela boca, então eu tinha que ficar o tempo todo em repouso. Enquanto mais eu tomava os remédios, mais aumentava as dores, a ponto de eu não conseguir dormir, passar a madrugada toda acordada. Eu lembro que às vezes eu saía, né, eu procurava voar e não achava. Eu queria respirar, mas eu não conseguia. E as dores eram tão fortes que não doíam só as costas, doía o peito e toda a parte, né, de cima toda. E eu sentia muitas dores, né? Aí foi quando eu comecei a fazer o tratamento, na esperança, né, que teria alguma melhora. E quando eu completei os 6 meses de tratamento do médico, com todos os coquetéis de remédio, e recebi a notícia que a bactéria estava resistindo ao tratamento. Então, eu teria que fazer mais um tempo de tratamento ou teria que fazer uma cirurgia e arrancar a parte do pulmão que estava lesionada, porque eu estava continuando tendo dores fortes, né? E nada passava. Sendo que os remédios, né, que eram para mim poder melhorar, me causaram outras reações que foram também
gastrite, né, que eu senti dores muito fortes no estômago. E ali eu tive que tomar não só remédios para a tuberculose, mas também remédios para o estômago. Senti alergias e ali tive que tomar outros remédios para alergia. Então foi só ocasionando uma coisa trazendo outra. Então quando eu ouvi isso do médico, que para mim o único jeito seria a cirurgia, eu ter que tirar a parte do meu pulmão, eu não aceitei aquela palavra. Eu lembrei justamente do tratamento espiritual, né? Com a água do Grandes Milagres. Então eu recorri à fé e ali participando das reuniões, né? Da oração, da fé. Foi questão de uma semana tomando a água dos Grandes Milagres, eu já comecei a sentir um alívio, né? Na primeira semana ali que eu determinei, eu já senti que não estava sentindo mais falta de ar, não estava tendo mais aquelas dores fortes, né? E depois de uma semana eu já estava conseguindo fazer minhas coisas normalmente, que nem levantar da cama eu estava conseguindo, né? De tanta fraqueza que me dava, né? Tantas coisas, reações que me davam. E ali eu comecei a melhorar cada dia mais, né, gradativamente. E quando eu voltei no médico, ela me disse, né, foram 3 especialistas diferentes que eu passei, né. Então, eles me disseram que a bactéria, não sabia como, ela tinha sumido, né. Sendo que com esses 6 meses de tratamento, ela não tinha resolvido. Em uma semana, com o tratamento dos Grandes Milagres, né, eu tive essa melhora. E cada vez mais que eu voltava, né, no médico, mais ele falava, olha, as lesões também estão sumindo, porque o certo é a pessoa ficar curada da tuberculose, mas as lesões continuarem. E cada dia que passava, eu estava sentindo melhor. E até as dores no estômago, né, que eu estava sentindo também, passou. Hoje eu não tenho mais nada, hoje eu não tenho gastrite, hoje eu não tenho tuberculose, né? Todos os exames que eu faço dá que está a saúde perfeita através do tratamento com a água dos Grandes Milagres. Hoje eu estou curada. Passeia, Espírito Santo, meu Deus, no meio do teu povo aqui. Liberta os cativos que estão a sofrer e dá-lhes o renovo em todo viver. Enche a minha alma de santo prazer, vem toque minha vida com grande poder. Vem, meu Senhor, não demore a chegar,
enche a minha alma de santo prazer. Vem, toque minha vida com grande poder. Vem, meu Senhor, não demore a chegar. Eu quero estar junto de ti a louvar. Senhor, me leva pra longe daqui. Senhor, eu quero ir pra glória cantar. Senhor, me leva pra longe daqui. Quero estar junto a ti. Eu me chamo Ciane Barbosa e no ano de 2020 o meu filho foi acometido por uma doença desconhecida e por muitos dias ele ficou sangrando, mas ele não contava. E quando foi um dia a gente estava todos em casa, reunidos, e ele desmaiou, né? Ele teve uma hemorragia ali na sala da minha casa. Tudo começou com muitas dores na barriga. Quando eu sentia a dor, dava vontade de ir no banheiro e eu defecava sangue. Passei a ter febre e isso percorreu por 4 dias, que eu não falei pra ninguém, escondi. Aí no dia do desmaio, a minha cabeça já girou, ficava girando, mas aí eu não falei pra ninguém de novo, escondi, deu vontade de ir no banheiro. Aí quando chegou no corredor da minha sala que eu desmaiei. E ficou assim no meio de um monte de sangue, né, no meio da sala, ele sangrou muito e a gente foi pro hospital, né, e chegando lá ele ficou internado por 21 dias, né, e durante esses 21 dias eles ficavam tentando fazer exames para saber o que era e não conseguia achar. O pior momento da minha internação foi quando eu fiquei comendo só líquido pastoso, só líquido pastoso eu comia. E quando foi pela parte da noite, veio desmaio. Minha mãe, desesperada dentro do banheiro, chamou o pessoal da enfermaria para ajudar a colocar eu na cama. Aí ela gritou para os médicos, aí todos os médicos vieram, trouxe todos os remédios, colocaram todos aqui meus braços que encheu de remédio, todos os tipos de remédio, porque eu tava quase morrendo lá naquele momento. Eu estava tomando 8 remédios por dia e não estava vendo resultado. Estava só piorando a minha situação. E isso ia se passando. Aí eu lembrei da fé, né? Porque eu já conhecia o poder de Deus na minha vida, mas eu fui deixando para trás. E nesse dia, com ele lá internado, que eu via que não tinha resultado, a medicina não descobriu o que ele tinha, e fui para a igreja. Fui levando para ele o tratamento e aí a gente começou a ver já o resultado nele, porque assim, quando as enfermeiras tiravam o sangue, ele não tinha sangue porque ele tinha perdido muito sangue na hemorragia, né? Então elas puxavam sangue e não vinha. E a partir dessa fé que a gente começou a praticar, né, com ele, aí um dia ela veio, tirou sangue, ela viu que veio sangue, ela, nossa, eu não sei o que aconteceu aqui, porque, olha, veio muito rápido o teu sangue hoje, Alejandro. Nesses 21 dias que a gente ficou no hospital internado, eles tentavam de tudo, faziam exames e não achava. E teve até um dia que eles suspenderam o alimento dele. Ele passou 9 dias sem comer nada, só no soro,
E nem água ele não podia tomar direito, mas a gente dava, porque a água dos grandes milagres a gente trazia da igreja, então a gente dava para ele, né? E ele ficou ali muito tempo sem se alimentar para fazer um novo exame para detectar a doença. E justamente quando eles fizeram, depois de 18 dias que a gente estava lá, e eles descobriram, né, o nome da doença, que se chama retocolite ulcerativo. É uma inflamação no intestino, que até então o médico disse que tinha várias feridas no intestino dele. Mas ele não sabia o que tinha acontecido, porque aquelas feridas estavam todas curadas. Foi esse termo que ele usou. Ele não sabe o que aconteceu, mas as feridas que tinha aqui foram todas curadas. Tá aqui as marcas. Essas marcas brancas aqui no intestino dele, era tudo ferida, mas está tudo curado. Quando eu retornei, a nutricionista ficou espantada, falou: como assim? Tu tá bem corado? Ela falou pra mim. Eu não acredito não, porque a maioria dos pacientes que sofrem com essa doença, eles não voltam assim. Através das águas dos grandes milagres, eu vi o meu filho, Alejandro Barbosa, ser curado. Hoje, ele está aqui e pode dizer para você que tem retocolite ulcerativo. Tem cura se você vier fazer o tratamento com a água dos grandes milagres. Nesse domingo, então, pastor Alexandre é em Tampa, aqui em Orlando, em qualquer templo da Igreja Universal. Nós estaremos às 10 horas da manhã dando dessa água gratuitamente para que essas pessoas venham alcançar o milagre. Mas milagre é aquilo que não está ao alcance dos homens, e sim está à disposição daqueles que creem. E milagre esse que não se explica. Se essa pessoa for querer buscar como Deus vai fazer, não se preocupe com isso. O como pertence a Ele. Essa pessoa tem que ter a fé, crer que o milagre vai acontecer, e é isso que ela vai receber neste domingo, pastor Rodrigo. Domingo agora aqui na 5400 da International Drive. Traga a sua fé, hein? E você vai alcançar o seu milagre. Lá em Tampa. Na 133 da West Hillsborough Avenue, às 10 horas da manhã. Nessa mesma fé, nesse mesmo espírito, tá bom? Então vamos ficando por aqui, que Deus ilumine a sua vida. Uma excelente quarta-feira a todos. E por que não, Silsum? Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz para hoje, amanhã e para todo sempre. Tenham todos um excelente dia.